estava falando da enciclopédia, que nasceu no século XVII, advindo aí um pensamento correlato aí à burguesia. Quais são as características da enciclopédia? A especialização dos saberes, Francis Bacon. A classificação, a categorização, aquela coisa daquelas árvores que fazem dos animais, isso aqui saiu daqui, isso aqui saiu de lá, começa a categorizar. Começa a ver, não é o darwinismo ainda, mas começa uma categorização e uma classificação da natureza, o homem através da razão é capaz de dominar a natureza e dominar o outro homem. Ele classifica, tá? Domina a natureza e o outro homem. Então, aqui a gente volta à questão da religião, a disputa entre os saberes. Sempre haverá essa disputa. Correlata à estrutura social, né? Correlata aos grupos em ascensão ou decadência. E da razão surge a ideia do Estado limitado pela lei. Bom, a gente está falando aqui da ascensão da burguesia. Começa aqui a ideia contratualista. O contrato vai ser a grande metáfora das relações sociais. Daqui a pouco a gente vai ver como é que isso se reflete na retribuição da pena. Começa aí a função retributiva da pena, como contrato. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos continuar falando um pouco mais sobre história. Agora a gente vai começar a entrar mesmo na punição e na correlação com os interesses burgueses. O que acontecia? Eu falei para vocês aqui que o feudalismo, ele tinha o absolutismo, o exercício do poder no absolutismo, ele era desmedido. Havia um desperdício de poder, típico de uma lógica acumulativa, uma lógica metalista. É contraposta à ideia de lucro. Havia um desperdício mesmo econômico de poder, com sanções desmedidas em cima do corpo. A burguesia ascende ao poder, o que ela precisa? Ela precisa de uma linearidade de poder. Ela precisa de toda uma economia de poder, não aquele poder assim, ó. Precisa de uma linearidade de poder. Para quê? Para eu prever o que está acontecendo, para eu ter segurança jurídica, que se traduz na segurança do trato comercial. Preciso exercer linearmente o poder com uma racionalidade de poder, uma economia de poder. E eu vou explicar melhor isso, como é que se dá. Vou exemplificar melhor isso, mas assim, abstratamente, o Foucault vai falar que ele precisa de uma linearidade do poder, contraposta a um exercício arbitrário. Por quê? Porque ele precisa ter segurança jurídica, ele precisa prever o que vai acontecer. Por quê? Porque ele tem negócios em jogo. A lei não pode estar... Ele precisa de uma lei para regular os negócios jurídicos. Não pode ficar assim ao sabor do soberano, porque isso atrapalha o lucro.
Era preciso controlar o soberano, controlar o poder punitivo do soberano, impor uma racionalidade através da lei. A lei surge aqui como limite do exercício do poder do soberano. É aqui que começa essa situação. Aqui é o surgimento dos princípios limitadores do poder punitivo. Tá? Então, são estabelecidas garantias individuais. Aqui é o nascimento das garantias individuais. Garantias individuais face ao exercício do poder do soberano. É aqui que o soberano começa a ser limitado. Só que além de a burguesia está aqui, né? Está ascendendo, está querendo acabar com o poder absolutista e com a lógica aí feudal ou até mercantilista. Está querendo impor uma lógica. A gente está falando de século XVIII, revoluções burguesas, tá? Um movimento contrário ao absolutismo. Só que é perigoso esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Com base nisso, eles se ergueram, fizeram todo um sistema jurídico. Só que se isso aqui se radicalizar, dá problema. Por quê? Porque a população se revolta. Ela está vendo que não tem liberdade, que a liberdade é uma liberdade de contratar, não é uma liberdade de fato. É uma liberdade de vender a sua mão de obra para o burguês. E ela vê que a igualdade é só entre os proprietários. Né? A igualdade, não existe essa igualdade. Então ela vai querer uma igualdade de fato. Há um momento aqui de solidariedade entre as multidões e o condenado em praça pública. Começa a haver uma solidariedade entre as multidões e os condenados em praça pública. A burguesia começa a ter medo disso, medo da multidão. Além de ter que limitar esse exercício de poder arbitrário na praça, em cima do corpo, arrebentando o corpo, havia o perigo da multidão em volta, que às vezes apoiava o próprio cara que estava sendo executado. Então a gente começa a ver vários movimentos de multidões arrebentando tudo. E a gente tem que saber que o século XVIII é o momento das cabeças cortadas pela guilhotina. Então muita gente perdendo cabeça por aí. Então é perigoso, é muito perigoso. Esses ideais aqui, se eles forem radicalizados, vai dar problema para a própria burguesia por conta de uma revolta popular. Então, a burguesia ela tinha que fazer dois movimentos. Um movimento de lutar contra os abusos do absolutismo para poder reinar com o lucro dela, para poder os negócios andarem para frente. E, ao mesmo tempo, controlar essa massa aqui e fazer ela de mão de obra barata para levar adiante o projeto capitalista. Então, ela tinha esses dois movimentos. O que acontece? Essa punição em praça pública começou a gerar problema. E as penas começam a ser intramuros, à margem da sociedade. A pena de prisão é uma pena intramuros. Se você quiser passear hoje na prisão para ver um colega seu, você não vai poder. Se a mídia quiser chegar lá e fotografar como é que está a situação, a SAP não vai deixar ela entrar. Então é um processo marginalizado, escondido.
Então, a execução é escondida. E o processo, ao contrário da Inquisição, porque o processo era sigiloso e a punição era pública, aqui a punição vai ser marginalizada intramuros e o processo vai ficar público. Processo público. Mas daqui a pouco eu falo sobre o surgimento da prisão como pena privativa de liberdade, como pena por excelência. Ainda não é, mas daqui a pouco eu vou falar. Então havia essa necessidade dos princípios limitadores do poder punitivo estatal e uma necessidade também de não ser tão radical assim, senão o povo toma o poder e aí a gente não consegue dominar. Quais são as rupturas, então, do poder punitivo da Inquisição para o poder punitivo aí em épocas de tomada da burguesia do poder pelas revoluções burguesas, né? Quais são as diferenças? Quer dizer, aqui há o surgimento dos humanistas. Eu vou parar com isso aqui, que isso aqui tá ficando muito ruim. Aqui há o movimento dos humanistas. Eles se chamavam humanistas, mas de humanista. Humanizar as penas. Humanizar as penas. Eles são chamados de reformistas também. Limitar o poder absolutista através das garantias, através do princípio da legalidade, do princípio da anterioridade da pena. São chamados também de escola utilitária, escola utilitarista. O que mais que eles são chamados? Liberal clássica. Eu gostei mais do pincel azul. Clássica. É isso. Escola liberal clássica. Tem uns livros por aí que estão chamando isso aqui de pré-científico. Pré-científico. Então pode crer isso na sua prova. Eu acho que ciência é ideologia, eu acho que ciência já tinha aqui também, saber científico. Enfim, não vamos entrar nessa discussão, mas tem gente que chama isso aqui de pré-científico. Tá? Deixa eu só apagar esse pré-científico para não ficar no meu quadro. Então, escola humanista, são os reformistas, escola utilitarista, liberal clássica. O que acontece? Né? Começa a proporcionalidade entre delitos e penas. César Beccaria. Ou Beccaria, até hoje eu não sei como é que se pronuncia. No livro dos delitos e das penas. Crime como algo definido em lei como crime. Que é do nosso amigo Carrara, em 1859. Carrara. Panótipo. Peraí, se é assim mesmo que escreve. Panótipo.
Bento, ficou ruim. Como é que vai se dar? Esse movimento aqui vai lutar contra o exercício arbitrário do poder punitivo levado a cabo pelo absolutismo, certo? Como é que era esse poder? Havia absolutismo. Indeterminação das penas. Indeterminação prévia do delito. Os suplícios são imoderados. Havia tudo aí um desperdício de poder, o processo sigiloso e a pena pública. Vamos começar pela punição. Aqui a finalidade era reafirmar o soberano. Aqui, produzir corpos dóceis. Porque a gente já tinha falado que é o surgimento do capitalismo, as revoluções industriais. A gente precisa domesticar os corpos e as mentes para que elas internalizem os valores burgueses de trabalho. Para que elas trabalhem para o burguês. Então, há uma domesticação dos corpos. Foucault vai falar, não se vingar, não punir menos, mas punir melhor. Punir melhor. Toda uma racionalidade, uma economia de poder punitivo vai ser gerada aqui para produzir corpos dóceis. Vamos aproveitar o cara. Não vamos acabar com as ilegalidades, vamos gerir as ilegalidades. Não vamos acabar com o cara numa praça pública. Para quê? Eu posso aproveitar ele para o meu trabalho aqui, para uma mão de obra barata. Então eu tenho que domesticar os corpos para produzir mais em menos tempos e assimilar os valores do trabalho. Tá? É mais ou menos essa a demanda por ordem aqui. Quer dizer, a demanda por ordem aqui qual era? Limitar o absolutismo e dominar a classe subalterna. Produzir corpos dóceis. Como é que ela faz isso? Através aí da enciclopédia e do liberalismo, aí do contratualismo. Ela vai tentar segurar aí o absolutismo, frear o avanço aí do absolutismo desenfreado, e vai trazer esses princípios todos aqui limitadores, do poder absolutista, e vai instituir a pena de prisão como pena privativa de liberdade como uma pena por excelência para dominar os corpos, não mais em praça pública por causa do medo da multidão, intramuros, domesticando os corpos para que eles saiam e vão para a fábrica. Há uma relação entre o surgimento do cárcere e da fábrica. Os dois nascem mais ou menos na mesma época, com a mesma lógica. Isso a gente vai ver daqui a pouco. O que acontece? Necessidade de racionalidade do poder, de racionalização, de uma economia de poder. Proporcionalidade entre os delitos e as penas. Essa aqui é legal. O que acontece? Eu falei para vocês que a metáfora do contrato, que o contrato é a metáfora das relações sociais dessa época, da burguesia. O contrato é a grande metáfora das relações sociais. Essa proporcionalidade aqui, ela vem uma ideia de sinalagma. Vocês veem isso em direito civil. Sinalagma contratual. Quer dizer, proporcionalidade entre as prestações.
Agora vai entrar o livre-arbítrio. A liberdade de contratar. O fundamento do contrato é a liberdade. O poder de decidir quais são as cláusulas contratuais, a minha vontade de contratar. O fundamento da culpabilidade é o livre-arbítrio, é a liberdade também. O sujeito vai ser culpabilizado pelo livre-arbítrio. O fundamento da culpabilização é o livre-arbítrio. Sujeito, por livre vontade, cometeria um ato escrito em lei como crime. Por isso, ele deve ser responsabilizado. A liberdade gera responsabilização pelos seus atos. E, na verdade, deveria haver um sinalagma, uma proporcionalidade entre as prestações. A proporcionalidade entre o dano cometido e a pena aplicada. Então, o criminoso violaria o contrato social e a pena tem que ser proporcional ao dano causado. Primeiro que aqui o crime por excelência é o crime contra a propriedade privada. É o grande crime por excelência da burguesia. Agora, como é que aqui, nessa proporcionalidade, a gente vai ver o princípio retributivo da pena, a função retributiva da pena. Aqui nasce a função retributiva da pena. Função retributiva. A pena é uma retribuição proporcional ao dano que você causou, assim como as prestações do contrato. Eu dou 5 mil, você me dá o carro. Proporção. O que acontece? Como é que se transformou a pena privativa de liberdade como pena por excelência? Como é que eu transformo um estupro, um roubo, em tempo perdido numa prisão? Como é que eu vou retribuir o roubo com prisão? O estupro no furto com prisão? Sei lá, vários delitos diferentes, de ordens completamente diferentes entre si, com uma única pena: prisão. Como é que eu falo que isso é retributivo? Como é que eu vou retribuir? Como é que eu falo que... O que permitiu essa retribuição do dano causado? A pena privativa de liberdade foi o surgimento do tempo como valor. O tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Por que o tempo é dinheiro? O tempo é o tempo que o trabalhador perde na fábrica. Esse é o tempo, esse é o valor do tempo. As 8, 10, 12, 14 horas que ele fica na fábrica. Isso é um valor, se torna valor. A mais-valia vem disso aqui, ó. Puxa, eu vou perder isso aqui, mas vamos lá. O que é mais-valia? É mais-valia. Eu trabalho numa produção de sapato. Então eu trabalho de 8 da manhã
agora com o Temer, às 8 da noite. Tá? 12 horas trabalhando. Chega aqui, ó, começou 8 horas. Chega aqui 10 horas, eu produzi X. A cada 2 horas, eu produzo X. Esse X aqui vai ser vendido e vai ser lucrado pelo capitalista dono. Sabe quanto é que eu ganho desse X? Dessa produção toda? Desses 4X aqui? Eu ganho X sobre 5. Esse é meu salário. O resto fica para ele. Pro grandão, barrigudo, burguês e tal. De chapéu, de cartola. Fica para ele. Isso aqui é mais-valia. Vocês perceberam que a produção aqui, ela está vinculada ao tempo? Que o que eu ganho, meu salário, é muito pouco tempo. E o lucro dele é muito tempo. Eu estou perdendo meu tempo, meu tempo de vida, meu trabalho. E tem um burguês lucrando em cima desse meu tempo que eu estou perdendo. Então o lucro está atrelado ao tempo perdido na fábrica. Então, é fácil ver que o tempo tem valor, que o tempo é dinheiro. Como é que eu faço? Só com a transformação do tempo em valor que é permitido com que haja a retribuição em pena privativa de liberdade. Por quê? Porque o tempo é um valor. Agora você vai ficar, você não quis trabalhar como um corpo dócil lá, você foi roubar, então você vai ficar 5 anos inútil dentro de um presídio. Você vai perder 5 anos da sua vida. 5 anos, só tempo. É tudo medido em tempo. A pena é medida em tempo. Por quê? Porque o tempo é valor. Então você conseguiu transformar o dano em valor tempo. E aí estabelecer aí uma relação de retribuição e de proporcionalidade. É só com o capitalismo que é possível a pena privativa de liberdade como uma pena por excelência em todos os sistemas penais. Só com o capitalismo. Porque é ele que vai transformar o tempo em valor com a relação da fábrica, da mais-valia, e vai fazer com que a pena privativa de liberdade se torne uma pena por excelência. Tanta coisa que eu me esqueço. O que acontece? A retribuição vem daí. A possibilidade da retribuição em pena privativa de liberdade vem aí. É lógico, já teve outros sistemas retributivos, como o talião e tal, teve, mas não era em pena privativa de liberdade. Não era em restrição de tempo. Era em outra, corta a mão, vai capinar, vai, sei lá, qualquer coisa, fura o olho, dente por olho, dente por dente. Só que não era lá. Por que eu transformei todos os danos, principalmente a propriedade nessa época, em pena privativa de liberdade? Como é que eu consigo fazer isso? Em tempo, transformar ela em tempo, só com essa noção de tempo como valor. Tempo é dinheiro. Isso nasce com o capitalismo. A pena de prisão nasce com a fábrica e com o capitalismo. Antes existia prisão, só que a prisão era uma prisão cautelar. Era uma prisão assim, eu vou te pegar, vou te deixar lá na masmorra, enquanto não vem sua execução em praça pública. Enquanto não vem sua pena de galés, enquanto não vem sua... Então, a prisão mesmo, ela nasce aqui. É lógico que ela já é gerida antes pelas workhouses, pelas instituições de sequestro, pelos hospitais gerais, mas é muito inicial esse movimento. Realmente a pena de prisão, ela nasce aqui. E o que ela pressupõe? Né? Ela pressupõe a liberdade de contratar e o livre-arbítrio de cometer o crime. Só que assim, o que acontece? O que Marx vai falar? O que é óbvio?
todo contrato, não existe sinalagma contratual. Não existe. Porque se houvesse sinalagma contratual, não haveria lucro. Alguém tem que lucrar nesse contrato. Alguém tem que ter um sobrevalor ali. Quer dizer, eu pego se eu comprei o carro por 5 mil, eu não vou vender ele por 5 mil imediatamente, porque senão eu não tenho valor. O que me adianta trocar 5 mil por um carro e depois um carro por 5 mil? Não me adianta nada. O contrato ele foi feito para circular o capital. Ele é desigual. Ele é desigual. E a grande metáfora do contrato é esse contrato que eu falei para vocês, que é o contrato que tira mais valia, que é o contrato de trabalho. É o grande contrato. Então, você é livre. Somos todos livres. Nos libertamos do absolutismo. Que legal. Você é livre para contratar, para vender a sua mão de obra para o capitalista, porque você não tem meios de subsistência. Quer dizer, com os cercamentos, houve aí também um outro movimento de artesãos e tal, toda uma concentração aí dos meios de produção na mão de uma classe. Então, os expropriados dos seus meios de produção, a classe proletária está livre para vender sua mão de obra a preço que o burguês quiser que ele venda. Por quê? Porque tem um monte de outros proletários querendo entrar no lugar dele. Então o burguês fala assim, você não quer o valor aqui que eu estou dando? Então você vaza, que eu tenho outro aqui querendo, e vai ficar mais barato até do que eu estou te oferecendo. Então o contrato de trabalho ele é desigual. Por isso e pela mais-valia. Por quê? Porque eu trabalho 12 horas e eu ganho 5 minutos. Eu produzo 4x e ganho x sobre 5. Isso é desigual. Não tem sinalagma. Não tem proporcionalidade. E a pena é a mesma coisa. É impossível existir proporção, por mais que você tenha o tempo como valor, entre o dano causado e a pena. Porque a pena, ela não é só privativa de liberdade. Ela te priva de fazer sexo com outro gênero. Não fazer sexo, mas fazer sexo com outro gênero. Ela te priva da educação. Ela te priva da saúde. Ela te priva do contato com os familiares. Ela é desumana. A pena de prisão, quando nasceu no século XVIII, já vinha o relatório Howard, John Howard. A pena de prisão, segundo Foucault, ela já nasce com o intuito de ser reformada. Quer dizer, o John Howard ele vai visitar várias prisões no mundo inteiro, na Europa e nos Estados Unidos, várias instituições penais, e vai botar no relatório exatamente o que a gente vê hoje em dia nos presídios. Entendeu? Uma situação assim deplorável do ser humano. Por quê? Porque existe um princípio, aí vocês têm que anotar isso aí. Legibility. Agora, eu não anotei isso aqui, eu não sou muito bom de inglês, deve ser isso aqui. Legibility. Less eligibility. O que é o less eligibility? Menor elegibilidade. O less eligibility é o seguinte: as condições do presídio têm que ser piores do que as condições do pior proletariado. Do proletariado que ganha menos, do mais miserável proletariado. Então, as condições materiais, físicas aqui, tem que ser pior do que aquele cara que é pedreiro, sei lá, eu não sei, ganha muito mal. O que ganha mais mal, imagina o cara que mais ganha mal no mercado de trabalho. Ele tem uma condição X. Essa condição aqui, ela tem que ser X sobre 100. Quer dizer, eu sou muito ruim disso. 100 vezes X.
de pior. X é o pior. Então, o presídio, a instituição penal, ela tem que ser pior do que as condições do presídio têm que ser pior do que as condições do pior proletariado. Por quê? Porque assim eu regulo mão de obra. Porque assim eu falo para ele, ou é cana, ou é trabalho barato. Ou é cana, ou é trabalho barato. Ou eu te prendo, ou você trabalha barato para mim. E se eu te prender, você não vai gostar de ser preso. Você vai preferir trabalhar barato. Porque lá dentro é muito ruim. Então esse é o princípio básico do sistema prisional. Ele nasce assim. Então não tem como, nessas condições de lesa eligibility, nessas condições de perda da possibilidade de sexo com o gênero oposto, possibilidade de educação, perda de possibilidade, perda da saúde, perda do contato da família. Essas condições horrorosas do presídio, que são estruturais, é um princípio do presídio, é um princípio da prisão, lesa eligibility é um princípio. Então, assim, tem que ser muito ruim. Então, não vai ter proporcionalidade entre um furto de um celular ali na esquina e os 5 anos e 4 meses que o cara vai ficar socado aqui dentro. Não tem proporcionalidade, é desproporcional. Onde é que está a proporcionalidade? A proporcionalidade está no mundo das ideias. Está na ideologia. Você é livre para contratar, hein? Aqui você vende sua força de trabalho e eu te dou dinheiro, mas é completamente desigual. Não tem proporcionalidade, não tem sinalagma. Você vai receber uma pena. É proporcional ao dano que você causou. Não, é muito maior que o dano que você causou. Você pode ter certeza. Não existe essa proporcionalidade na prática. É impossível essa proporcionalidade. Então, falamos aí da pena de prisão, do surgimento da pena de prisão, da retribuição, na verdade, né, entre tempo perdido e o dano causado, vindo aí da ideia de tempo como valor, tempo é dinheiro. Então, está aqui a proporcionalidade entre os delitos e penas, tirada do sinalagma contratual, da liberdade de contratar e do livre-arbítrio. Então é importante ver isso aqui, que depois, na escola positivista biológica, a gente vai ver determinismo. É contraposto ao livre-arbítrio. Mas, o fundamento aqui desse momento histórico, da culpabilidade, da responsabilização, é o livre-arbítrio. Proporcionalidade entre delitos e penas. Eu já falei que o crime é algo definido em lei como crime. Então aqui tem o princípio da legalidade, da anterioridade da lei penal, tudo nasce aqui. Por quê? Porque precisa lucrar, porque precisa ter previsão do que vai acontecer. Porque era muito imprevisível no sistema absolutista. O exercício do poder era assim. Aí não existia exercício aqui. Aí daqui a pouco ele voltava forte. Entendeu? Então, tipo assim, era completamente irregular esse exercício. E ele trazia insegurança para as relações econômicas, para os tratos comerciais. Então, daí o princípio, o crime como algo definido em lei, o princípio da legalidade, as penas são previstas previamente, então você sabe o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, a partir daí, você já sabe as regras do jogo, você já tem uma previsibilidade. Isso tudo para poder o capital circular. Panótipo. Sempre quando eu apago eu penso, será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Panótipo. Eu falei para vocês que a criminologia, principalmente a criminologia crítica, ela não estuda só os processos de criminalização. Ela estuda também o controle social, de uma forma geral. O panótipo. O que é o panótipo? Vamos guarda essa informação. A gente estuda o controle social. Guarda essa informação. Vou explicar primeiro o que é o panótipo. De onde é que vem o panótipo? De onde é que Bentham tira o panótipo? Bentham tira o panótipo da disposição
dos acampamentos militares. Aqui no centro ficaria o comando, que vigiaria para os desertores não vazarem. E que vigiariam também, e que teria uma visão ampla, 360 graus, do que estava acontecendo aqui também, para evitar os ataques. Isso aqui é o acampamento militar. Permite com que um vigie vários na linha da economia do poder. Como é que o panótipo é visto como forma arquitetônica? Um anel e pulei o jardim 2, então eu não sei desenhar direito. Fui direto para a primeira série. Um anel. Aqui são as celas, tá? Eu fiz a cela dessa forma, mas ela pode ser assim também. Aqui são as celas. Celas. Aqui estão os caras presos. No meio tem uma torre central. O que essa torre central ela permite? Ela permite que poucos, ou apenas um mesmo, vigie todos num ângulo de 360 graus. Ele vigia todo mundo sem ser visto. Ele vê sem ser visto. Então esses caras aqui de dentro, será que eu estou sendo visto? Ele não faz merda não, o cara pode estar olhando. E aí ele exerce o controle sobre essas populações presas. Eles não sabem que estão sendo olhados, mas sabem que tem alguém olhando. Não sabe quando, não sabe se está olhando. Então, poucos, ou apenas um, já exerceriam controle sobre uma multidão. Essa é a ideia do panótipo. Economia, mais uma vez, economia de poder. Poucos, ou um só, vigiando uma multidão. Essa é a ideia do panótipo. Essa ideia do panótipo, como eu falei para vocês, a terminologia crítica vai estudar o controle social e não só os processos de criminalização. Isso aqui vira um modelo de sociedade. Como eu falei para vocês, a pena servia para disciplinar os corpos. Esse modelo de disciplina, ele ultrapassa os limites do poder punitivo, do sistema penal, e vai alcançar as escolas, os asilos, vai criar casas de correção. Surgimento da caligrafia, da gramática, disciplina. Vamos disciplinar os corpos e as mentes para que elas internalizem os novos valores. O valor da fábrica. Produzir mais em menos tempo. Então a gente vive, ó, o rato falha. Aquele momento
viveu a sociedade disciplinar, sociedade de controle, com o modelo do panótipo sendo exportado da questão penitenciária, da arquitetura penitenciária, um dispositivo arquitetônico penitenciário, vira um dispositivo de exercício de poder em várias outras áreas, na educação, na assistência social, na própria forma de escrita, a vigilância. Então ele vira um modelo de controle social, é um modelo de sociedade. O que acontece? Surgimento da polícia. Século XVIII. Ela nasce higienista também. Mas agora eu vou tratar de um primeiro movimento, de um movimento mais relacionado ao exercício do poder burguês em ascensão ali do século XVIII. Não vou entrar no século XIX, mas o surgimento da polícia, século XVIII. Para quê? Para vigiar os espaços. Panótipo. Simples assim. Vamos vigiar os espaços que precisam ser vigiados. Vamos vigiar as pessoas que são sediciosas, as pessoas que ameaçam o sistema, as pessoas que precisam ser controladas, que estão andando na rua, vendendo seu pino, por exemplo, hoje em dia. Então vamos criar a polícia para vigiar e punir, e pegar essas pessoas. Então a polícia é um meio de difusão do panótipo, do modelo aqui de vigilância. Vigia, ele vigia os espaços, está de olho em tudo. Surgimento da polícia. E no século XVIII também a gente pode falar que é o surgimento do sistema penal, tido como sistema mesmo, com polícia, presídio, leis que garantem direitos fundamentais, surgimento do sistema penal. Século XVIII. Surgimento do sistema penal e surgimento do grande internamento, da grande internação. Essa época foi conhecida como a época da grande internação. Asilos, hospitais, casas de correção, presídios. Tá aí, grande internação. Pena privativa de liberdade como pena por excelência. Período da grande internação. Esse período da grande internação, depois ele vai permitir com que haja estudos científicos sobre causa de crime. Ele vai ser o laboratório, ele vai permitir o laboratório dos estudos do crime, por Lombroso, por Garofalo, isso lá na frente. Por quê? Porque já tem a grande internação, você já tem a população internada aqui, você já tem a amostra para estudar o criminoso. Já possibilita esse estudo, esse grande internamento, internação. Pode ser também. Que horas são? 10h34. Acabou. Que bom. Século XVIII. Viu? Aí a gente retoma na próxima. Obrigado. Dá pra andar?